Boa noite. Boa noite, Luciana Gouveia Bolsas. Hoje vamos falar um pouco sobre constelações familiares, terapias, bem-estar. Vamos falar com o Dilmar Gonçalves, que é terapeuta do Equilíbrio Espaço Terapêutico de Santana do Livramento. Vamos aguardar ele entrar na live. Sejam todos bem-vindos. Enquanto nós esperamos o nosso convidado entrar, vou encaminhar uns aviãozinhos aqui. Quem quiser chamar os amigos para acompanhar o assunto, para entender um pouco de constelações familiares, sobre terapias. Vai ser um papo bem legal. O Dilmar tem vindo a Dom Pedrito para fazer grupos de constelações. Então, o pessoal de Dom Pedrito, da região, ele vai para vários municípios fazer os trabalhos de constelação em grupos e também individual. Então, é um momento também para tirar dúvidas, né? Conhecer o trabalho, ter uma visão também masculina das constelações, porque normalmente a gente tem lives com mulheres, né, aqui na Ouse. Camila, Dione, nosso convidado ainda não entrou, vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Carla. O Dilmar é um constelador, né? E ele também tem formação em Reiki, tem uma formação com massagens. Ele também tem bastante conhecimento em outras terapias alternativas que podem ajudar aquelas pessoas que muitas vezes acabam tendo que sempre buscar medicação, né? Tá aqui, o Dilmar chegou. Vamos colocá-lo aqui. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Perfeito. Só que eu não estou enxergando aqui. Não estou vendo. Não. Só a tua. Não, a minha não. A minha imagem não, só a tua. É assim mesmo? Daqui a pouco ela vai aparecer as duas juntas. Ah, bom. Tá, mas tá só ouvindo por enquanto, né? Sim. Tu enxerga a imagem? Porque eu não tenho noção da minha imagem. Eu tô te enxergando perfeitamente, tá bem enquadrado. O pessoal que tá aí acompanhando pode me dar um feedback. Está tudo bem aí com a imagem de vocês. Interessante, era para ter aparecido para ti. Ó, a Camila tá dizendo que tá aparecendo.
Tá aparecendo os dois normalmente. É? Deixa eu mexer aqui um pouquinho para ver o que é. O que está acontecendo aqui. A Carla disse que tá ótimo. A Johnny também. Tá Aqui. ótimo. Tá Obrigada, bem? pessoal, Tá bem. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Então, eu vi que tem pessoas que estão pela primeira vez nos acompanhando aqui na live, né, da OUSE, então quero explicar o que é a OUSE, que é uma empresa de cursos e workshops que a Rosário do Sul está nos acompanhando. Que Então, legal. é uma de cursos e workshops que visa trazer informações para a nossa região, essas informações que a gente acaba tendo acesso apenas pela internet ou demora um pouco mais para chegar até aqui, né, Dilmar? E aí nós pensamos em te convidar para a conversa de hoje, que se chama Papo Sistêmico, porque tu é o constelador que vem a Dom Pedrito, tem grupo de constelação, né, aqui, e da região também, até já tinha falado antes de tu entrar na live. Então, para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, através de um ponto de vista masculino, porque aqui na OUSE a gente tem feito muita live com o ponto de vista feminino, né? Então, trazer esse teu ponto de vista, que eu acho que é muito equilibrado, né? Então, isso vai dar para as pessoas uma visão sobre as constelações. E para começar, eu queria pedir que tu te apresentasse, que o teu nome é Dilmar Gonçalves, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Onde é que tu trabalha, o que tu é, qual é a tua formação. Tá bem. Muito bem. Eu estou trabalhando com terapias há 12 anos. Eu toda a minha vida trabalhei com vendas, comércio, né? Eu era representante comercial e eu visitava metade do estado, né? Por muitos anos eu fiz esse trabalho. Até que digamos que o destino me levou para as terapias, né? E que eu consegui, através desse trabalho de terapias, continuar visitando cidades que eu já atendia como vendas, como representante. E hoje eu atendo, no caso, 10 cidades. Neste momento de pandemia, estamos atendendo 4 cidades. As outras 6 não foi possível ainda a gente retornar, né? Porque como trabalhar em grupo fica difícil, e não é todo mundo que aceita, digamos, o trabalho individual. As pessoas, muitos gostam do trabalho em grupo dentro das constelações, né? Mas as terapias em si, e que eu quero primeiro me apresentar, na verdade eu sou constelador, iridologista, o estudo da íris, digamos, né? Nos diz através da íris nós temos um mapa do nosso corpo e a gente trabalha com naturopatia, né? Trabalho com reprogramação biológica, que nos diz de onde vêm as enfermidades, as dores físicas, e que eu comecei com massagem terapêutica. Então, a base foi a massagem, mas aí fui agregando outras terapias até chegar às constelações, e que é algo que gostaria de contar depois, como as constelações chegou até mim, né? E que eu hoje praticamente trabalho mais com constelações, mas eu uso as outras terapias também. Por exemplo, na reprogramação biológica eu uso direto. Florais de Bach, que eu atendo, eu uso direto também, né? Todos nós precisamos complementar, digamos, uma terapia com outra. Por isso que elas são complementares, né? E elas interligam, estão entreligadas, né, entre elas mesmas, todas as terapias. Ou seja, se eu atendo alguém com constelação familiar e vejo que, de repente, a pessoa tem um pouco de depressão, né? A gente vai trabalhar a causa, mas eu posso ajudar com florais, né? Eu posso indicar, de repente, outros colegas que trabalham com outras terapias que podem ajudar também. Mas foi muito interessante como eu comecei a trabalhar e que hoje nós temos uma empresa aqui em Livramento, já está há 12 anos, e que trabalhamos vários terapeutas, hoje são 5, né, que trabalhamos aqui no espaço, e temos uma secretária também, a Jaque, e que nos acompanha em algumas cidades. Como é o nome da tua empresa? O nome da tua empresa para que as pessoas conheçam e possam procurar. Tem inclusive página, tá, na internet,
é equilíbrio, espaço terapêutico e cursos. Porque nós damos curso aqui, né? Agora mesmo vai acontecer sábado um curso de Reiki. Nós temos colegas que trabalham com Reiki. Temos duas mestres em Reiki, que é a Andrea Gioia e a Mara Rejane, que são as mestras em Reiki. Temos a Viviana Vaz, que trabalha com barras de axis, dá curso também. Temos a Cristina, que nos acompanha e que trabalha com a leitura do mapa astral, ou seja, a leitura, não é previsão, é leitura do mapa no momento do nascimento. Todos nós sabemos que a astrologia é muito importante, né? Enfim, e temos curso também de massagem terapêutica, agora vai acontecer dia 10, com um número limitado devido à pandemia, lógico, são somente 8 alunos, de reflexologia podal, que isso aí é o que vou dar essa formação. Então, sempre nós temos algum curso, todos os meses tem algum curso acontecendo aqui no espaço, né? Por isso que é atendimento com terapias e também cursos, formação, né? E temos clientes, digamos, alunos de várias cidades que vêm até Livramento para fazer. Muitas vezes nós fazemos nas outras cidades também. Então, assim, hoje eu estou ainda, porque houve um cancelamento na formação em São Paulo, da formação da escola do Bert Hellinger, Hellinger Schuller, da Alemanha, onde nós temos professores que vêm de vários países, da Alemanha, da Rússia, México, enfim, e do Brasil vários também, e que faltava um módulo para a formação quando tivemos que parar tudo, cancelamentos de voo, tudo isso aí, então foi cancelado essa formação, falta um módulo só para eu terminar, digamos, essa formação da escola do Bert Hellinger, da Alemanha, para ganhar a certificação deles. Mas a minha ideia era fazer um pós, que agora a gente vai adiar um pouco mais, em relacionado a constelações familiares. E que existe o pós, inclusive, de direito sistêmico, que eu acho que, não sei se está escrita ou não, se está fazendo ou não. Mas tu já fizeste uma formação de direito sistêmico, né? E que depois tu vai falar um pouquinho. Eu fiz formação em constelações, fiz formação em gestão da advocacia sistêmica, que é uma parte bem de advocacia sistêmica, e eu tenho pós-graduação em advocacia sistêmica e constelações familiares, que aí engloba os dois, né? A parte de constelação, ou seja, me formo consteladora e também advogada sistêmica. Claro que o meu início foi bem diferente do teu, né? Que agora eu gostaria que tu entrasse nessa parte de como... que sensação foi essa que te trouxe, né? E por que tu decidiste entrar nas constelações? E aí eu queria, assim, entender o teu sentimento, sabe, Dilmar, sobre as constelações, os benefícios na tua vida. Porque eu acho que as pessoas, quando a gente fala em Bert Hellinger, a gente lembra lembra que ele sempre dizia que as constelações tinham que ser difundidas, né? E ele conseguiu difundir para o mundo todo, né? Isso. Então, essa live também é nesse sentido. É para que as pessoas possam sentir esse toque, né? A distância que o campo forma aqui conosco, com todo esse público, de o que de muito bom tu encontrou nas constelações que te fez ser o Dilmar Gonçalves, terapeuta de hoje. E acho que trancou. Conseguiu? Pegou? Tá ouvindo agora? Sim, agora voltou. Tá, não, eu entendi perfeitamente o que tu quis dizer. Isso. Então, assim, ó, primeiro eu quero te dizer que eu tive a oportunidade de conhecer e ter como professor o Dr. Sami, né, que foi o que, digamos, colocou as constelações dentro do direito, né, levando hoje para o mundo todo. Começou na Bahia. Então, essa história é uma história muito interessante. Exatamente, ele é juiz estadual da Bahia. E foi um dos meus professores, inclusive, quando eu participei do primeiro encontro mundial de direito sistêmico, porque eu queria entender um pouco mais sobre isso. E aí, bom, de vários países participaram, então foi bem interessante. Foi o ano passado, ano retrasado, tá? E foi muito interessante. Eu conheci a história dele, né? Tanto que depois eu dei uma palestra em Dom Pedrito, os advogados, tu estava presente, tu lembra?
Eu contando um pouquinho da história do Dr. Sam e como surgiu isso aí, né? Mas como a constelação surgiu na minha vida? Eu trabalhava com outras terapias. E nesse, digamos, nesse trabalho, né, há 12 anos atrás, eu conheci uma pessoa de Santa Maria, uma amiga que é japonesa, inclusive. Ela tinha um espaço aqui de Pilates e eu a conheci através desse espaço. Eu atendia, inclusive, no espaço dela, né, massagem terapêutica. E passou um período, ela voltou para Santa Maria e ela me convidou para fazer uma formação de reprogramação biológica, que se chama, em espanhol, biodecodificação, que nos diz o seguinte: da onde vêm as dores físicas, da onde vêm as enfermidades, que é um estudo de um alemão chamado Dr. Hammer, e que ele também difundiu para o mundo toda essa técnica, e que aí foram surgindo formações em vários países com diferentes nomes, mas que está baseado naquilo que ele aprendeu nos seus estudos. E quando eu fui fazer essa formação, eu tinha uma cirurgia para ser feita, né? Que era uma cirurgia de intestino, e que eu tinha todos os exames, tudo acertado, e eu não sei por que motivo lá, né? Hoje eu sei que a energia foi que fluiu para isso. Apareceu um problema de coagulação, e era para ser feito em janeiro de 2014, e isso era em final, né? Era dezembro de 2013, quando eu tinha acertado tudo para fazer essa cirurgia chamada clínica do Dr. Lemos, Clínica Lemos, em Rosário do Sul, especializada em intestino. Só que eu tinha ido para a China fazer uma formação e lá eu sofri muito com essa dificuldade no intestino e que eu estava com medo, que tivesse um câncer, que tivesse alguma outra doença séria, né? E, na verdade, quando tudo estava certo para a cirurgia, eu recebi esse convite dessa formação em Santa Maria, eram 10 meses de formação, um final de semana por mês, e que era com o professor Maurício Valente, do Paraná, de Cascavel. Nessa formação, nós estudamos os tecidos do corpo, formação do ser humano no útero da mãe. E o primeiro tecido a ser estudado, na primeira aula, era o endoderma, que forma a parte vital, ou seja, da boca, coração, pulmão, estômago, fígado, a parte vital, né? Que sem isso a gente não consegue viver. Ou seja, da boca ao ânus, passando pelo intestino. E que era formado por isso, e que tudo tem um porquê, ou seja, determinadas enfermidades nos diz qual é o trauma que causou essa enfermidade. Se nós tratamos da causa, bom, nós vamos potencializar a cura, né? E eu fui justamente para aprender sobre isto, e lá eu pude conhecer as constelações familiares com esse professor. Porque apesar dele fazer uma demonstração no final da primeira aula, ele fez uma demonstração, ele me mostrou o meu problema através da aula, ou seja, ele falando sobre o problema do intestino assim, 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 que era o meu caso, tinha a ver com identidade. Problema de identidade, ou seja, eu não estava vivendo a minha identidade. E eu fui pensar, bom, qual é o meu problema de identidade? Eu sou separado, mas eu tenho um bom relacionamento com a mãe dos meus filhos, eu tenho um bom relacionamento com meus filhos, eu não tenho problema de identidade. Até que caiu a minha ficha que eu carrego o sobrenome da minha mãe, não do meu pai. Ou seja, aí veio a minha história, né? Eu não convivi com meu pai, eu não tinha o meu pai na minha vida como eu gostaria. E que isso me incomodava, assim, na minha infância. Eu lembro que Dia dos Pais ele não estava presente, aquelas coisas, sabe, que acontecem com as crianças, e que às vezes os adultos não olham para isso, né? E que todos os traumas da infância, tudo aquilo que é a verdade para uma criança, 7, 8 anos, isso ela vai trazer para a sua vida. Ela vai crescer, ela vai se tornar adulta, mas em algum momento vai disparar esse trauma que está lá no subconsciente dela. Então a falta do pai, eu vim entender isso através das constelações, ou seja, o pai e a mãe é a essência, ou seja, é o principal para a nossa vida. E que eu poderia me curar, porque quando eu fui falar com ele, eu disse que era uma outra pessoa que estava com um problema assim, assim, na minha cidade, e que eu gostaria que ele me desse uma dica. E ele diz assim, essa pessoa não vive... Exatamente, meu amigo, eu sabia tudo do meu amigo, porque eu sabia que o pai dele já era falecido, que ele não tinha convivido com o pai, enfim, eles não importam. Manda ele fazer que aí é um exercício de PNL, né? Manda ele fazer uma carta para o pai e agradecer a vida que veio desse pai. E o que aconteceu entre o pai e a mãe é problema deles. Só isso. Agradeça a vida. Diz que sente muito não ter convivido como gostaria. E eu fiz isso aí. Dobra essa carta, compra uma planta, um lírio da paz, uma flor,
enterra essa carta junto. Toda vez que estiver regando o amor pelo pai, aquela planta está regando o amor pelo pai. Ou seja, toda vez que estiver regando ali, está fazendo com que esse amor venha, né? Bom, resumindo a história, meu problema de intestino foi resolvido, né, que era algo muito sério, e que na época o valor da formação era o mesmo valor da cirurgia, e eu consegui, além de fazer uma formação, eu me tratei ali e não precisei fazer a cirurgia. Então, isso me motivou a fazer a formação de constelação. Só que no primeiro momento eu achava que ia ser muito difícil trabalhar com constelação, resolver ou tentar ajudar as pessoas a olhar para os seus traumas e tomar a consciência. Eu achava que ia ser muito complicado isso para mim. Porque eu trabalhava era com massagem terapêutica, eu trabalhava era com reiki, ou seja, com outras terapias. E, de repente, eu estava terminando e a minha professora, né, a Valéria, lá de Santa Maria, ela me disse assim, Gilmar, teu campo está pronto, pode começar a trabalhar. E eu faltava receber o certificado, nós tínhamos terminado a formação. E eu tinha medo. E aí uma colega aqui do espaço diz assim, meu amigo, eu preciso de alguém para fazer uma constelação, se tu quiser fazer, já que tu fizesse a formação, eu tenho pessoas assim, assim, assim. Ou seja, ela tinha uma equipe toda, 20, 30 pessoas, não sei quantas pessoas, para fazer uma constelação, para participar em grupo, e eu nunca tinha feito. Só tinha praticado lá na formação uma vez. E eu disse para ela, deixa eu pensar um pouquinho. E passou uma semana e eu estava com medo de dizer para ela que iria fazer ou que não iria fazer. E ela diz assim, bom, meu amigo, se tu não vai conseguir fazer, tu me indica alguém então? Eu digo, não, eu vou fazer. E fizemos a primeira constelação e realmente foi assim incrível, porque ali eu pude ver que nós não temos o poder de nada como o constelador. Nós estamos, quando o nosso campo está, digamos, trabalhado, aqueles traumas com o pai, com a mãe, com os ex, com os filhos, seja lá, aquilo que muitas vezes a gente não percebe que interfere na nossa vida. Só que quando eu me tratei, essa formação o que é? É um tratamento. Eu me tratei com todos eles. E de repente eu conseguia ver situações daquelas pessoas e que eu tinha meu exemplo, né? E que a percepção vem, o campo mostra, e as pessoas sentem, né? Quem já participou de constelação em grupo sabe, as pessoas entram naquele campo. Eu trabalho assim, eu não digo o que a pessoa vai representar, porque é assim que o Bert Hellinger trabalhava, é assim que a Sophie trabalha. Então eu comecei a trabalhar assim também. E as pessoas entram e vão ter o sentimento daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, ou daquela enfermidade, porque tudo é energia. A pessoa pode estar representando uma enfermidade e aquela energia vai se fazer presente. Já aconteceu de uma pessoa estar constelando um problema sei lá, de câncer, por exemplo, no estômago, e de repente alguém entrou para representar esta enfermidade. E a pessoa sentia as dores. Como é que pode acontecer isso? Então, a gente vai percebendo... pode falar. Eu tenho uma situação minha mesmo, que aconteceu numa constelação, que agora me lembrei disso, de doença, né? Mas até não foi no nosso grupo daqui contigo, foi com outro constelador. E foi assim, ó, eu entrei para representar uma pessoa. E aí eu comentei assim, ó, eu sinto algo com relação ao seio. E tem muito a ver com o seio esquerdo, tá? Mas eu não sabia, bem assim como tu dissesse. Eu entrei, porque quem participa de constelação sabe que ali a gente sente coisas que vêm na cabeça que tu não sabe explicar, né? Aí eu disse isso. E aí depois a pessoa que estava constelando me disse que eu estava representando uma pessoa que tinha falecido de câncer de mama. E o mais interessante, Dilmar, e aí eu queria também que você pudesse fazer uma explicação nesse sentido, porque tem muito a ver com o campo, né? E essa participação dos ouvintes e pessoas do grupo, componentes do grupo, porque quando eu fiz isso, no dia seguinte, eu tinha uma ecografia. Acho que caímos. Não, voltou. É que tá falhando, tá fraca a internet, por isso. E isso era domingo, tá? E aí, no dia seguinte, que era segunda, eu tinha uma ecografia mamária. E aí apareceu um nódulo na minha mama esquerda. Então, essa parte aí que eu queria que tu trouxesse um pouquinho de como funciona. Quem está no grupo, quem está assistindo, como é que o campo trabalha.
Quando tem um grupo de pessoas, né, nós, nós sabemos disso. A gente já, como é que eu vou dizer, pela experiência desse tempo que eu estou constelando e também pelo que a gente aprendeu através das formações, que não é somente a pessoa que vai ser tratada ali, que vai sentar ao lado do constelador, ou que vai, de repente, digamos, ser trabalhado naquele momento, pode ser até através de um exercício, né, que vai ser tratado. Não. Todos que estão presentes, de alguma forma, estão se tratando também. Por isso que é importante participar, representar. Então, se alguém foi chamado, é porque essa pessoa está disponível para representar alguém ou algo. E muitas vezes vai ter algo conectado à vida dela também. O que ela está passando, o que ela está sentindo. Então, um exemplo. No teu caso, foi o nódulo que surgiu e tu representou isto, né? No caso, uma pessoa que tinha alguma dificuldade no seio. Mas pode, por exemplo, uma pessoa escolher uma senhora para representar, sei lá, uma mãe de alguém que perdeu um filho. Por exemplo, uma senhora aqui vai constelar a perda de um filho. E de repente eu quero que aquela senhora me represente. Ou, muitas vezes, eu não digo quem vai representar, simplesmente digo assim, escolhe uma pessoa, aquela senhora. Eu sei que ela está representando ela. Só que aquela senhora também pode ter perdido um filho, entendeu? Porque o campo é que faz com que as pessoas sejam escolhidas. E aí é que vem a conexão de todos se tratarem. Porque quando nós tratamos assunto relacionado aos pais, todos estão se tratando relacionado ao seu pai. E dificilmente alguém dizia assim, eu não tenho trauma. Não, todos nós temos traumas. Porque nós herdamos muitos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, todos que vieram antes lá. Todos têm seus traumas e que nós, muitas vezes, estamos aqui não com traumas nossos que nós viemos para viver, mas com traumas ligados a eles pela lealdade, né, desse sistema, para pertencer a esse sistema, digamos assim. Então, sim, que vem na todos nossa têm memória seus traumas. Exatamente, e que de repente a gente às vezes nem lembra disso, né? Mas a maioria das vezes as pessoas que estão representando estão se tratando também, porque estão conectadas a esse campo, né? Por isso a importância, quem vai representar tem que simplesmente se colocar à disposição, não interferir, não mostrar que está sentindo nada, não querer mostrar nada. O campo vai fazer com que a pessoa sinta. E esse campo é muito forte, né? Isso aí faz parte da física quântica, não tem nada a ver com religião, e ninguém vai incorporar ninguém. Às vezes está representando uma enfermidade, está representando alguém que está vivo, ou alguém que já partiu também. Não importa, tudo é energia. A energia das pessoas permanece, assim como a energia de tudo, né? Deste ambiente que eu estou, do ambiente que tu estás aí, ou seja, tudo tem a sua energia. E isso aí é que é o importante, né? Nas lives eu comento, né, que assim, em algumas outras lives a gente usa algumas técnicas, por exemplo, de cartas. Já ouviste? Já viste técnicas de cartas? Já ouvi falar, mas eu não conheço. Eu, na verdade, Dilmar, uso um sistema um pouco diferente do teu, né? Até porque tem outra formação, mas eu uso, por exemplo, tenho usado agora a constelação com desenhos. Então, tu desenha o quadradinho para o pai, desenha o círculo para a mãe, entende? O feminino é círculo, o masculino é quadradinho, e tu pode usar as cartas como frases reveladoras, entende? Tu embaralha as cartas. E assim, ó, as que eu já fiz até hoje são impressionantes, assim. E a gente, às vezes, faz aqui na live para algumas pessoas. Claro, não é uma constelação, né? São frases. Sim, são exercícios que você é feito através dessas cartas, né? Isso, a gente só tira a cartinha na live. E todo mundo tem relatado o quanto faz sentido realmente. E assim, essa questão... E aí o que eu comento na live, que nós aqui, hoje, eu e tu, e todas essas pessoas que estão nos olhando, estamos num campo que a gente formou aqui. Né? Exatamente. Então, a nossa energia está conectada e vocês estão aqui por algum motivo. Para conhecer, para ter essa oportunidade e também para tocar conosco algumas coisas. E por isso eu quero até lembrar aqui que quem tiver dúvidas, aproveite esse momento para fazer perguntas para o Dilmar, escreva aí. Aqui vai aparecer nos comentários e eu passo para ele as perguntas, aproveitem isso. Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui para ti que vieram aqui nos comentários, tá, Dilmar? Ó,
A Camila disse o seguinte: todos nós temos traumas e crenças que carregamos no nosso sistema. Tá, que é o que a gente falou, né? A Jaque falou: teve um caso que presenciei sobre adoção. A pessoa foi a primeira vez ao grupo, representou um caso igual ao seu, foi muito emocionante. Uhum. E Entendi. aqui a Sônia disse que está com saudades. Então, você é uma pessoa que já conhece vocês, né? Sim, deve ser. É porque, Pra na quem não verdade, eu sabe, postei nos nossos grupos. Eu postei em todos aham, os grupos de todas as cidades, então tem várias pessoas aí que estão conectadas conosco. Mas o que eu quero isso. dizer para vocês, assim, ó, para mim é um prazer, né, estar aqui participando dessa live e agradeço muito o teu convite, né, de ter me feito, porque na verdade, assim, eu não tenho muita experiência, né, de live, mas eu posso falar vários casos, várias situações e dizer que, digamos que todas as constelações são importantes, mas a constelação familiar, todas as terapias são importantes, né? Mas a constelação familiar, eu diria que é o desfecho, digamos, né? Quando a gente toma consciência das coisas, aí vai ajudar em todas as demais, né? Uma se complementa a outra, mas a constelação familiar é uma tomada de consciência. Então, se eu me conscientizo daquilo que eu preciso ter um outro olhar, que até então eu não tinha, aí já começam as mudanças da nossa vida, né? E existe, assim, várias constelações que marcaram muito, né? Marcaram muito mesmo, e que um dia eu pretendo escrever um livro, né? Eu faz horas que eu estou ensaiando isso com constelações, assim como o Bert fez, colocando nos seus livros não o nome das pessoas, mas criando os nomes fictícios com as histórias reais, né? E esses que tu usa de quadradinho, essas figuras, né? Quadradinhos, no caso, círculos, né? Com as boquinhas, né? Para um lado e tal. Esse aí foi através do primeiro livro dele, Ordens do Amor. Ele explica desta forma, colocando os quadrados, você Exato. deve ter lido. Então, Sim. é muito interessante como a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Através dessas figuras. Mas as perguntas que vierem eu puder responder, estou à disposição. Tá? Sim, vamos esperar aí o pessoal colocar. Deixa eu aproveitar e pedir para Jaque. Jaque, coloca aí nos comentários para nós o, o endereço da página, né? Do espaço terapêutico e também o Insta. Eu acho que o espaço está online aqui conosco, mas coloca aí para nós, arroba. Eu não consigo voltar aqui para ver. Só para o pessoal que está seguindo, que Tá. está nos acompanhando O, na live, se quiser o conhecer mais. endereço, o endereço, o endereço eletrônico, né, do espaço é www.equilibrio, sem acento, né, espaco, sem o C cedilha, terapêutico.com. Esse é o endereço, né? www.equilibrio-espaco-terapêutico.com. Isso. Então, quem quiser saber mais, pode ir lá. Isso. Ah, escrever. Ô, Dilmar, eu acho que essa história do livro tu tá me falando desde o ano passado. Vamos ter que colocar isso em prática aí, Dilmar. Pois é, eu acho que Porque eu tinha te falado, né? É. já Mas, sim. Sabe, Dilmar, que eu já li. Ó, a Jaque botou ali, ó, o perfil do Instagram, né? uhum, @equilibriospaco2020. Então, uhum. quem quiser seguir aí no Instagram, tá aí como é que é o nome, meu Deus? Nome, não sei, O eu esqueci o endereço. nome. O endereço. Não É o é o endereço, endereço, né? seria o perfil. Esse é o perfil Ah, o mesmo, o perfil. perfil do Perfil. Insta. Uhum. Tá? Tá bem. E aí, então, Dilmar, a gente aqui, eu e a Camila, né, que é a minha sócia aqui na OUSE, e também no Agradeço a nosso outro. Camila também. Não, eu que agradeço por ter cedido esse tempo para a gente ter essa conversa, porque tem várias coisas que eu acho que são muito importantes que a gente Sim, precisa abrir nosso olhar, principalmente porque, sim. né, sempre vai ficar, ó, a Jaque botou ali o endereço do site. Então, sempre que ficar um Uhum. bate-papo só entre as mesmas pessoas, aquilo não cresce. Então, como tu tem Exatamente. e tu fez parte da minha formação também, né, Dilmar, porque eu venho constelando contigo há bastante tempo. Cada vez que a gente Uhum. constela, eu aprendo um pouco também. Então, isso para mim é muito importante. Eu te tenho como uma figura que me orienta, que me inspira, né? E aí, por isso eu achei muito importante e sou muito grata por tu ter dividido isso conosco. E lembrei de ti porque eu sei que tu divide.
E eu sei que tu tem esse Que mesmo bom. pensamento do Bert. E a gente aqui, eu e a Camila, investimos em muitos livros do Bert, né? E aí, cada Aham, um que a gente abre e começa a ler, a gente se encanta mais. sim, Ordem é do muito Amor, importante. para que o amor dê certo, né? Ordens de ajuda, Ordens ordens da da ajuda, ajuda, o é lugar para os excluídos, são tudo livros muito importantes, né? muito. Todos são Tem importantes, mas tem os que se repetem algumas coisas, mas sempre tem uma novidade, digamos, dentro de um livro, né? Eu só gostaria de colocar uma... Sim, vai falar? que as considerações que eu percebo que a gente quando eu comecei, eu não Sim. entendia nada, o que eu estava fazendo ali. Mas foi exatamente o que tu disse, sobre uma experiência especial contigo, e foi o mesmo comigo. Uhum. Algo aconteceu comigo que eu me senti diferente, e eu percebi que na minha vida tinha uma questão que travava todas as outras coisas da minha vida. Sim, Eu travava o meu trabalho, travava a minha autoestima, e tudo tinha a ver com a exclusão de um filho perdido. Por quê? sim. Porque a gente aprende que, inclusive eu sei de casos em que psiquiatras, psicólogos dizem, tu perdeu alguém, esquece, enterra essa pessoa. E nesse momento eu percebi, e aí eu acho bem interessante essa questão, que nesse momento eu Uhum. percebi que eu estava excluindo o meu filho. Um filho que não tinha Sim, nascido, mas que eu tinha tido. Entende? Ele sim. tinha vindo para mim. E aí, Dilmar, foi como virar uma chave. Porque daí cheguei em casa e falei para o meu marido, Júnior, olha, a gente tem uma questão que a gente teve um filho, que não nasceu, mas que isso tem que ser visto, porque a gente não pode excluir. E aí, Dilmar, uma série de outras coisas na minha família foram começando a se abrir, sabe? E aí eu comecei a entender várias coisas, relacionamento com outras pessoas que eu Uhum. não entendi. Então, quer dizer, uma, uma questão pequena que a gente, por não conhecer constelações, não sabe Sim, como agir, e aí acaba é. excluindo uma pessoa que é uma das coisas, das leis, né, do amor é a questão, é Sim. o direito de pertencer. E Eu aí gostaria de a falar gente, sobre isso. isso. Então, Tá bem? queria também Uhum. queria que tu trouxesse um pouquinho, aproveitando isso, um pouquinho de cada uma Uhum. das leis, do teu ponto de vista, Uhum. para Sim, e de uma maneira breve, porque a gente não tem muito tempo, sim. para explicar para as pessoas. Tá, olha só. Sobre as exclusões, né? E que às vezes a gente não quer olhar para isso, para não sofrer, que era o caso, né? E os tratamentos que tu fizeste com psicólogos, com, enfim, não sei que tu nomeou alguém mais aí, isso aqui ensinam na faculdade, né? Isso aqui se aprende. Só que o Bert Hellinger, ele viu a parte sistêmica. O que que Uhum. interfere isso, né? E uma perda, um aborto espontâneo ou não, não importa a maneira que foi, simplesmente é como se tivesse uma criança vagando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Então ali existe uma energia, né? Existe uma alma que precisa ser olhada assim, precisa ser incluído. Inclusive, hoje eu atendi uma pessoa que achava que era a segunda filha do casal, da família. E eu perguntei para ela assim, mas não houve nenhuma, porque mostrou a constelação, mostrou que tinha uma perda ali. Eu digo, não houve nenhuma exclusão, a tua mãe não perdeu uma gestação? Ah, sim, perdeu. Que lugar tu é da família mesmo? Eu sou a segunda. Eu digo, não, tu é a terceira. Ou seja, cai a ficha que eu sou a terceira filha. Muda muita coisa. É bom para os Uhum. filhos saberem o seu lugar. E todas as exclusões desse tipo vão causar alguns conflitos dentro da família. As coisas acontecem ao natural e a gente não percebe que está causando isso, né? Acha que Uhum. tudo é natural e não é assim. Então, as perdas elas vão interferir sim na família, nos conflitos, nas enfermidades, em tudo isso, né? Então, se tem uma exclusão, nós temos que olhar, nós temos que dar um lugar no coração e dizer, não, você pertence, você faz parte da nossa família, faz parte do nosso sistema. E os filhos que vêm depois têm que saber o seu lugar. Quando a gente sabe, ou seja, se eu sei o meu lugar na minha família, eu sou o segundo da minha mãe. Ela teve uma perda antes de mim. Então, eu sei o meu lugar no mundo, fora. Eu vou me achar no meu trabalho, no meu relacionamento. É assim que acontece. Pessoas que não sabem o seu lugar dentro da família não, sabem, não se acham. São aquelas pessoas que estão sempre trocando de trabalho, ou que estão sempre com relacionamentos trocando também,
não conseguem se encontrar, né? Pessoas que não sabem o seu lugar dentro da família. Mas também não tem como saber isso se os pais não falam, né? Entendeu? Então, tu incluiu, na verdade, uma perda, né? Tu incluiu aquela perda, faz parte da tua família hoje. E é assim que tem que sentir. Sim, mas tem os casos também, né, em que as pessoas não sabem que perderam, porque algumas mulheres têm Uhum. gestações e perdas que não sabem, né? Então, as Sim, constelações mas permitem esse equilíbrio, né? exatamente. Nas constelações sempre, olha, dificilmente não vai acontecer demonstrar isso, tá? Porque essas três leis que o Bert Helling fala, que é o pertencimento, né? Todos que foram excluídos têm direito a pertencer, e para cada perda, digamos, para cada exclusão, independente da exclusão, pode ser uma pessoa que saiu e nunca mais teve contato com a família, né? Ou que foi colocado em algum lugar e nunca mais teve esse contato, alguém vai tapar esse buraco, ou seja, o sistema ele é perfeito. Então vai nascer alguém, vai estar representando esse excluído. E eu vou só te falar um pouquinho sobre essas perdas de abortos, por exemplo, espontâneo ou não. Geralmente a criança que vem depois, isso aí não é 100%, né, digamos, mas geralmente vai ocorrer com uma criança que tem, por exemplo, ela é imperativa. Ou seja, se chega aqui um pai ou uma mãe querendo tratar um filho que é imperativo, primeira coisa que eu pergunto, houve perdas antes dessa criança nascer? Eu te diria que 99,% teve, tá? Eu vivo a minha vida e a vida do meu irmãozinho, da minha irmãzinha que não pôde. Então é como se eu vivesse as duas vidas. A criança fica agitada, tá bem? Então, dentro dessa lei do pertencimento, nós temos que olhar muito para isso, para as exclusões e incluir. A segunda lei que tu gostaria que eu falasse é a lei da hierarquia familiar, né? Que é uma lei que, digamos que é a base de tudo, né? A formação de uma família com o pai, com a mãe, com todos os irmãos, tudo tem uma ordem de chegada. E o Bert Helling tem uma frase que diz assim, quem vem antes tem precedência, ou seja, quem vem antes está por cima, né, dos demais. Não que seja tenha mais poder entre irmãos, não, mas eu tenho que entender que o meu irmão que veio primeiro, ele é mais importante que eu tenho que reconhecer a importância dele. Mas o meu irmão que veio depois tem que reconhecer a minha importância. Então tem que ter essa hierarquia de ordem de chegada, né? E sempre colocando os pais, digamos, acima. Então hoje eu estou dando uma explicação da seguinte forma. Imagina uma escada com vários degraus. Eu estou aqui no primeiro, meus pais estão no segundo, meus avós no terceiro. Então assim vai, conforme a ancestralidade, quanto mais longe, mais alto, mais poder. Por isso que nós temos que reverenciar, reconhecer a importância dos nossos ancestrais. Essa é a importância dos ancestrais na nossa vida, a força deles. Pessoas que passaram por muitas dificuldades, como guerras, sedes, fome, brigas, né, para defender a família, defender, digamos, toda a sua clã, digamos, para que nós estivéssemos aqui hoje. Quantas coisas eles passaram lá atrás que a gente nem sabe, a gente não olha para isso, né? Mas se a gente começa a ter um olhar de agradecimento, né, sendo grato por tudo, porque eu estou aqui, por tudo que eles passaram, então eu estou representando eles aqui nesse momento. E quando eu tenho esse sentimento de gratidão, muitas coisas começam a mudar na minha vida. Ou seja, é como se as coisas começam a se encaixar como deve ser. Se eu não olho para os meus ancestrais, é aquele ditado chinês, uma árvore só chega ao céu através das suas raízes. Se tem, digamos, bom, se alastrou muito bem essas raízes, né? Se são extensas e profundas, essa árvore vai crescer. E nós somos assim. Se nós olharmos para as nossas raízes, para os nossos pais, avós, todos que vieram antes, e ser grato, reconhecer a importância deles, nós vamos crescer. Dali vem o nosso alimento, digamos, né? Então, é dessa forma que eu estou explicando hoje, para que as pessoas consigam entender a importância disso. E que às vezes a gente não, eu não conheci meu bisavô. E que diferença vai fazer? Faz diferença sim. Eu tenho que imaginar um homem atrás do meu avô ou da minha avó e que foi importante para mim. Pode falar, ia falar. E assim, eu quero trazer uma abordagem assim nesse mesmo sentido, mas que eu vejo que faz sentido quando eu explico, né? Com relação à hierarquia. Quando a gente não tem gratidão por tudo que a gente recebeu, e eu me dei conta disso, Dilmar, num exercício que eu fiz contigo numa constelação.
Então eu fiz um exercício de imaginar meus ancestrais, né? Uhum. Minha mãe, meus avós, meus bisavós e assim sucessivamente. E aí eu fui agradecendo um por um, me lembrando de coisas que eu sabia que eu teria recebido, né? E aí eu me dei Uhum. conta de por que a gente tem que explicar isso para as pessoas. Que não é só uma questão de eles serem mais importantes. Quando a gente não tem essa gratidão, a gente fecha a porta para receber Sim, toda essa energia, toda essa força, todo esse conhecimento que eles passaram para nós geneticamente. E aí, exatamente. se eu tô lá, imagina, vamos pensar, não vamos pensar tão sobre Bert Hellinger, mas vamos pensar de uma maneira só lógica. Se eu não sou grato a isso, eu passo a minha vida toda contra isso. Se eu não Uhum. sou grata ao meu pai, se eu não sou grata à minha mãe, meus avós, eu sou contra, é como se eu julgasse eles, né? Então eu estou perdendo energia positiva, porque julgamento, ir, né, culpa dessas pessoas, o que eu estou Sim, fazendo? Energia negativa e não positiva. Então, a gratidão é uma energia positiva. Quando a gente é grato, nós abrimos essa positividade para receber deles tudo isso de uma maneira limpa, né? Com mais fluidez. uhum. Então, isso começou a fazer muito sentido para mim quando eu fiz aquele exercício de gratidão Sim, um por uma das pessoas. E aí eu fui grata, por exemplo, à minha bisavó pela força que ela teve lá para tomar determinada situação, tomar determinadas uhum. decisões, entendeu? Uns exemplos, Uhum. né? Pela minha avó, porque a minha avó fez o melhor que ela pôde para ser mãe da minha mãe. E pela minha mãe, por ela ter me dado tudo que eu precisei para ser hoje o que eu sou. E aí, Exatamente. começou a me dar uma força, sabe, começou a me dar uma coisa tão positiva, tão boa, que aí eu me dei conta, bah, eu estava na minha família, que eu tenho, não sei se já viu uma comparação das boneca Sim, russa. sim, uma dentro da outra. Isso, as bonecas Sim. russas são todas dentro de uma dentro da outra. Então, eu já estava lá na minha bisavó, na minha tataravó, né? Porque eu Uhum. sou eu, Carolina, porque toda essa geração veio antes de mim e por isso eu sou a Carolina. Então, essa É, gratidão ela é muito boa, né? Vale a pena a gente focar nisso. E tu diria, Dilmar, antes de tu entrar na próxima lei, do amor, tu diria que a gratidão aos pais seria a base das constelações? na verdade, a gratidão é a base de tudo dentro das constelações, não só pelos pais. Uhum, Mas, digamos que a chave é o pai e a mãe, né? uhum, Ou seja, nós temos o pai ideal e a mãe ideal, isso eu falo sempre. Não poderia nunca ser diferente. Eles fizeram o melhor, ou seja, dentro das suas possibilidades, sempre fazem o melhor. E até mesmo os pais que dão para uma outra família criar, estão fazendo o melhor. Porque através do sofrimento deles, da não condição, digamos, de criar os filhos, eles dão para uma outra família, um outro casal, sei lá, um outro pai, uma outra mãe, terem essa oportunidade de ser pais, né, adotivos, e que o Bert Hellinger disse que não existe, né, ele falava sempre, que não existe o pai de coração nem a mãe de coração. Existem os pais adotivos que fazem tudo, e essa criança tem que ser grata a tudo que esses pais fazem, mas olhar para os pais que deram a vida, eles são mais importantes. Então, a gratidão pela vida é fundamental. Isso aí é a base. Mas nós podemos ter gratidão pela família que nós formamos. Muitas vezes, em relacionamentos, eu peço para olhar para o esposo e dizer, ou o esposo olhar para a esposa e dizer, eu agradeço por ainda ser o meu esposo, eu agradeço por ainda ser a minha esposa. Isso dá uma força dentro do relacionamento muito grande. A alma precisa ouvir. Por isso que nós falamos que a constelação é a alma com a alma, a cura das almas, né? A minha alma falando para a alma da outra pessoa. Então, coisas que legal. a gente não consegue dizer fisicamente às vezes. Ou seja, eu não consigo de repente dizer alguma coisa para minha esposa, mas se eu falar da minha alma para a alma dela, ela vai sentir, ela vai ouvir, ela não vai interferir. E a mesma coisa ela vai fazer comigo. E uma coisa interessante que eu me dei conta dentro das constelações, e aí é uma experiência minha, que quando eu começo a ter um sentimento por alguém, de gratidão, de reconhecimento,
essa pessoa começa a agir dentro desse mesmo campo de energia e vai ter isso por mim também. E aí eu cito o exemplo da mãe dos meus filhos, né? Nós nos separamos, já faz 18 anos, temos 2 maravilhosos filhos, e quando eu comecei a fazer a formação, eu comecei a sentir a importância dela. Reconhecer não aquilo que causou a separação, mas o que causou de bom esse nosso convívio de 25 anos. Ou seja, ela foi uma mulher importante na minha vida e continua sendo, porque ela me deu 2 filhos. Então, esse reconhecimento da importância dela, ela começou a ter por mim também. E hoje eu posso dizer que é uma grande amiga que eu tenho, que de repente eu digo para ela assim, olha, estou indo a Porto Alegre, e ela já me diz, olha, então vem aqui que eu vou te entregar com chimarrão e leva tal coisa para mim, para o Fabrício, que está lá em Porto Alegre, enfim, que é o nosso filho, né? Então, assim, esse reconhecimento e a gratidão, até mesmo por quem já foi relacionado, digamos, como um casamento, né? Que terminou o casamento, mas que continua essa relação através dos filhos, isso é importante. Então, quando eu julgo a outra pessoa está mesmo julgando dentro dessa energia, né? Tudo que eu emano, eu vou receber de volta. E é assim, né? E aí, lembrando que a gente não consegue ir adiante em outros relacionamentos se a gente não tem essa gratidão, né? Exatamente, porque tu tá ligado àquilo, tu não liberou e nem é liberado. Quando a gente consegue olhar para outra pessoa e dizer, bom, eu agradeço tudo que nós vivemos de bom, agora eu te libero e peço que tu me liberes também. Ou seja, a alma pedindo para a alma dela liberar ou para ele liberar. Aí consegue ficar disponível para outro relacionamento. Senão, o que acontece? Repetições nas suas vidas. Houve um mau casamento, um mau relacionamento lá, vai acontecer novamente, se estiver ligado. Porque é como se fosse uma grande teia. E aí eu tenho um relacionamento com a pessoa, estou ligado a essa teia. É como se, de repente, acontece algo lá, eu vou sentir aqui também. E se eu não me desvinculo disto com gratidão, eu não vou conseguir ficar liberado para um outro relacionamento. Eu vou repetir, vai acontecer algo semelhante e vai ter uma outra separação. É assim. Isso aí nós temos vários exemplos, né, que podemos citar, mas é assim. A gratidão nos relacionamentos, de forma prática, seria ser grato pela oportunidade de ter aprendido alguma coisa com aquela pessoa, né? Ou de ter tido filhos com aquela pessoa, ou enfim, Exatamente. são coisas que não tem, até como diz um professor meu da pós-graduação, que até um cafezinho de 5 minutos eu dou um pouco, deixo um pouco com a pessoa que estava tomando café comigo e levo um pouco da pessoa comigo, né? Exatamente, é muito bom. Agora que a gente está falando de casais, como a gente tem agora exatamente 6 minutos de live, dá para falar um pouquinho, então, do equilíbrio de troca, do dar e tomar, que aí é justamente... É o seguinte, o equilíbrio é a terceira lei que o Bert Hellinger, digamos, descobriu, né, na vivência, dos estudos dele, né, porque ele era filósofo, ele era um cara muito estudioso, né, e ele viu que o equilíbrio tem que existir sempre na nossa vida, em tudo, né. Essas 3 leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tem que existir sempre na nossa vida. E que às vezes a falta de equilíbrio, ou seja, se uma pessoa simplesmente doa alguma coisa para outra e não recebe nada em troca, ela está mantendo um desequilíbrio. E muitas vezes nós queremos fazer tudo pelos nossos filhos, que é o exemplo que eu cito sempre, e achamos que estamos sendo grandes pais. Eu dou tudo para o meu filho ou para minha filha, porque de repente eu não tive lá dos meus pais. Quero compensar aqui. Só que quando a gente dá demais para as outras pessoas, nós criamos uma dívida e essa dívida vai ser cobrada em algum momento. Então nós não podemos criar dívidas para ninguém. Eu te dou algo, mas eu tenho que receber algo em troca. Como é que é? Eu não vi. É um peso para a pessoa. Exatamente. Exatamente, é a maneira de expressar. É um peso que eu estou dando, eu não estou dando nada para ajudar a outra pessoa. Então, se é para um filho, ou até mesmo entre casais, entre amigos acontece muito isso. Somente um amigo procura o outro, somente um amigo vai dar uma ligadinha, vai dar uma chamada, ou seja, somente um se doa. E não pode ser assim. Se um amigo procura, o outro tem que procurar também. A amizade é muito importante, um relacionamento, os dois têm que se doar. Eu já atendi uma pessoa, agora há pouco tempo,
eu tenho atendido muitos médicos, né? E sabe que uma pessoa me disse assim, olha, eu morava na Serra e eu ajudei meu marido a fazer a formação de médico. Eu paguei, na verdade, para ele. Eu ajudei ele nos estudos e ele se formou e nós separamos. Ele bem assim me disse, ele me abandonou. Não, ele não te abandonou. Na verdade, houve um desequilíbrio muito grande. Somente tu deu. Quando somente uma pessoa dá, não precisa ser materialmente. Pode ser em forma de afeto, de compreensão, de carinho, digamos, de compartilhar juntos, né? Uma demonstração. Ou seja, eu não posso te pagar em dinheiro, mas eu posso te pagar desta forma. Tem que ter uma maneira de compensação. Aí mantém o equilíbrio. Então, isso acontece muito quando um dá demais, se doa demais. Tanto nas amizades, nos relacionamentos, dentro de uma empresa, por exemplo, né, quando acontece de uma pessoa se doar demais e não é reconhecido, ou seja, somente ela está doando, né? E também dentro da família, né, que nós damos demais para os filhos, ou muitas vezes cobramos dos pais e não entendemos que eles não tiveram para dar, né? Então tudo isso tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber, porque senão nós vamos estar criando dívidas e muitas vezes nós vamos ficar magoados por isso, né? Vamos ficar tristes, enfim, porque não entendemos dessa forma. A gente não se dá tudo por aquela pessoa e de repente, deixa eu desligar uma chamada aqui. Desligar uma chamada que entrou aqui. Voltou. Eu fiz tudo por aquela pessoa e ela me fez isto. Bom, de repente fizesse demais, não manteve o equilíbrio, né? É assim que nós temos que pensar. Sim, deixa eu te complementar. Tá, não, achei que tinha parado. Tá, não, pode complementar. A pessoa que recebe muito, né, ela se sente sufocada, né? Porque ela, às vezes, ela não sabe como retribuir, ela não tem como. Então, para ela aquilo se torna um peso, porque ela passa o tempo inteiro pensando como eu vou retribuir. Não necessariamente pensando, mas sentindo, né? Como eu vou dar de volta se eu não tenho? Sim. E uma complementação à questão da exceção, né? Do equilíbrio de troca que é entre os pais e filhos, né? Porque os pais dão, mas os filhos não retribuem. Aliás, não retribuem para os pais, eles vão retribuir para a vida, certo? E tudo que nós sentimos na nossa família, nossos pais, nós vamos levar para a nossa vida. Isso aí é certo. Se não houve essa retribuição, como tu dizes, eles não vão retribuir lá na frente. Isso. Então, nós, como filhos, temos que retribuir para a vida. Se nós tivermos filhos, nós vamos estar retribuindo em vida. Se, no caso de Bert Hellinger mesmo, que é uma pessoa que não teve filhos, ele vai retribuir com algo muito grandioso para o mundo. Então, eu acho que é mais ou menos assim como eu penso. A gente tem que ter propósito, né, na vida. E esses propósitos, eles estão vindo da nossa ancestralidade. A gente vem trazendo essa magia que está dentro de nós, essa vontade de fazer o bem, essa vontade de fazer alguma coisa para evoluir. E isso também é retribuição para os nossos pais, né? Porque eu acho... Os nossos pais, a gente não consegue devolver para eles como uma relação de casal, né, Dilmar? Sim. Sabe que tudo hoje que as pessoas me falam, ou a maneira que eu estou vivendo, eu sempre estou baseado nessas 3 leis. Então, nós não julgamos ninguém, né? Eu não julgo ninguém. A pessoa pode chegar aqui e dizer assim, olha, aconteceu isso, alguém fez isso para mim. Eu não olho para a pessoa julgando. Eu vou olhar primeiro o que aconteceu com essa pessoa, por que essa pessoa se portou dessa maneira, ou se porta dessa maneira. Por que aconteceu isso? Ou seja, sempre tem um porquê. Mas aí nós temos que olhar para esse porquê com uma outra pergunta. Para quê? Ou seja, para que isso veio? Qual é o benefício disso? Por pior que seja, a gente às vezes não consegue entender o porquê. Até mesmo a pandemia esta. Para que essa pandemia veio? O que nos trouxe de bom? Esse dia nós fizemos um encontro virtual aqui do grupo de livramento, no caso, né? Nós temos um grupo aqui das constelações, e eu só, a maioria do tempo foi perguntando para as pessoas, né? O que isso trouxe de bom? O que mostrou na tua vida isso? O que mudou na tua relação familiar, no teu trabalho? O que mudou? E assim, desculpa
te cortar, só um pouquinho, eu preciso te cortar, porque faltam 6 segundos para terminar a live.